Boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Meu nome é Dinamara e vou fazer a leitura da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da segunda parte, capítulo 5, Suicidas. Minha leitura hoje é o depoimento de um ateu. Antes de iniciar a leitura, vamos acalmar um pouco a nossa mente, sintonizar o nosso coração com a espiritualidade, que com certeza sempre está nos assistindo e amparando nos nossos aprendizados. Que as graças divinas possam nos envolver com essa luz e que nós possamos melhor aprender e colocar em prática tudo o que vamos aprender. Que assim seja, graças a Deus. Um ateu. O senhor MJBD era um homem instruído, porém em extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado na Sociedade Espírita de Paris 2 anos depois de desencarnado. A evocação. Resposta: sofro, sou um réprobo. Aqui, réprobo significa que foi condenado por Deus. Segunda pergunta: fomos levados a evocar-vos em nome de parentes que, como parentes, desejam saber da vossa sorte. Poderias dizer se esta nossa evocação vos é penosa ou agradável? E a resposta: penosa. Terceira pergunta: a vossa morte foi voluntária? E a resposta: sim. Quarta: tende calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E a resposta: sou forçado a crer nesse Deus. Quinta: que motivo poderia ter-vos levado ao suicídio? E a resposta: o tédio de uma vida sem esperança. Aqui tem uma observação. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se fugir então dela a qualquer preço. Com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com um mal 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem subtraído muita gente a uma morte voluntária. Grandemente culpados são aqueles que se esforçam por acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão dessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão os responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Sexta: quisesse escapar às vicissitudes da vida, ganhasse alguma coisa? Sois agora mais feliz? E a resposta: por que não existe o nada? Sétima pergunta: tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa atual situação?
Resposta: sofro pelo constrangimento de que estou de crer em tudo quanto negava. Meu espírito está como um braseiro, horrivelmente atordoado. Essa resposta aqui, ela está de acordo com a justiça divina, que cada um é punido naquilo que errou. E ele sofre por ter que acreditar em tudo que negava e ter que deixar de ser orgulhoso. Oitava pergunta: de onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Resposta: em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me na seguinte aos tormentos das incertezas e assim foi que me suicidei. Aqui também tem uma observação. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter dele a intuição. Ora é que, conservando o orgulho, não se arrependeram das próprias faltas. Para esses, a prova consiste na aquisição durante a vida corporal e à custa do próprio raciocínio, da prova da existência de Deus e da vida futura que tem, por assim dizer, incessantemente debaixo dos olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si os empolga e absorve. Assim sofrem eles a pena até que, domado o orgulho, se rendem à evidência. Então, essa intuição é para alguns negada por causa do orgulho do espírito. E para o espírito é uma prova, né? Nesse caso, o espírito vai ter que deixar de ser soberbo e vai ter que admitir a existência da vida futura e da existência de Deus. Ele vai sentir na própria pele que estava errado. Nona pergunta: quando vos afogastes, que ideias tinhas das consequências? Que reflexões fizestes desse momento? Resposta: nenhuma, pois tudo era ou nada para mim. Depois de que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Décima: estás bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Resposta: tudo isso muito me atormenta. 11. Tornastes a ver vosso irmão? Resposta: não. 12. E por que não? Resposta: para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente, desgraça na aventura se reúne, eis o que é. 13. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair aí para junto de vós? Resposta: não o façais, que não o mereço. 14. Por que vos opondes? Resposta: porque ele também não é feliz. 15. Receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Resposta: não, mais tarde. 16. Tendes algum recado para os vossos parentes? Resposta: que orem por mim. 17. Parece que na roda das vossas relações
Há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhe diga alguma coisa do assunto? Resposta: ó, os desgraçados, assim possam eles crer em outras existências. Eis quanto lhe posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito refletiriam. Aqui entre parênteses. Evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou, posto que também infeliz, este se apresenta mais calmo. A sua escrita é clara e legível. Fecha parênteses. 18ª evocação. Resposta: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de outras existências, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. 19ª. Vós e vossos irmãos que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Resposta: não, ele me foge. Aqui tem uma observação. Poder-se-ia perguntar como é que os espíritos se podem evitar no mundo espiritual, uma vez que aí não existem obstáculos materiais nem refúgios impenetráveis à vista. Tudo é, porém, relativo nesse mundo e conforme a natureza fluídica dos seres que habitam. Só os espíritos superiores têm percepções indefinidas que nos inferiores são limitadas. Para estes, os obstáculos fluídicos equivalem a obstáculos materiais. Os espíritos furtam-se às vistas dos semelhantes por efeito volitivo, que atua sobre o envoltório perispiritual e fluidos ambientes. A providência, porém, como mãe por todos os seus filhos, vela e individualmente lhes concede ou nega esta faculdade, conforme as suas disposições morais, o que constitui, conforme as circunstâncias, um castigo ou uma recompensa. 20ª. Estais mais calmo do que vosso irmão. Podereis dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Resposta: não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com a ideia de vos humilhar a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que por toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável, não há calma nem repouso, não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isso é, o amor de Deus nos toca
pois o orgulho de tal modo se apodera de nós que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para nos despojemos completamente dessa roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos podem ajudar-nos nesses transes. 21ª. Quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Resposta: de uns e de outros. 22ª. Enquanto nos entretíamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Resposta: ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Aqui lobrigamos outro gênero de castigo, mas não é o mesmo em todos os céticos. Para este espírito, é independente do sofrimento a necessidade de apregoar verdades que repudiara quando encarnado. As suas ideias atuais revelam certo grau de adiantamento comparado ao de outros espíritos persistentes na negação de Deus. Confessar o próprio erro já é alguma coisa, porque a premissa de humildade. Na subsequente encarnação, é mais que provável que a incredulidade ceda lugar ao sentimento inato da fé, transmitindo à pessoa que nolo havia solicitado o resultado das duas evocações, tivemos dela a seguinte resposta. Aqui os parentes responderam, abre aspas: não podeis imaginar, meu caro Senhor, o grande benefício advindo da evocação do meu sogro e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é uma analogia notável como que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou, essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verificam a mesma forma de pernas do etc. e de certas letras. Quanto ao vocabulário e ao estilo, a semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa apenas com o maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade, que ele tão formalmente negava outrora. Não nos restam dúvida, portanto, acerca da sua identidade. Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornaram melhores. A identidade de seu irmão também não é menos evidente na mudança de ateu em crente, reconhecendo-lhe o caráter, o estilo, o contorno da frase. Uma palavra sobre todas nos despertou atenção: panaceia, predileta dele, que a todo instante a repetia.
Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não mesmo se admiraram da sua veracidade, mas os incrédulos, como as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Queriam, por exemplo, que MD se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc., a fim de os convencer. Não vos seria possível fazer nova evocação, perguntando onde e como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo, se civil ou religiosamente foi sepultado? Dignai-vos, caro Senhor, insistir pela resposta categórica a essas perguntas, pois são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou convencido de que darão, nesse caso, imensos resultados. Dou-me pressa a fim de que esta vos entregue na sexta-feira de manhã, de modo que se possa fazer a evocação na sessão da sociedade desse mesmo dia, etc. Fecha aspas. Reproduzimos esta carta pelo fato da confirmação da identidade a que lhes anexamos a nossa resposta para ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações. Abre aspas. As perguntas que nos pediram para novamente endereçar o espírito de vosso sogro são incontestavelmente citadas por intenção louvável, como a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimentos de dúvidas ou curiosidades. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérfluas estas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir respostas categóricas, mostrar ignorar a circunstância de não podermos governar os espíritos a nosso bel prazer. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem e também como podem. A liberdade da sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes de se furtarem aos constrangimentos morais que por acaso sobre eles queiramos exercer. As melhores provas de identidade são as que fornecem espontaneamente por si mesmos ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Estas é quase sempre inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou a sua identidade de modo inconcusso. Por conseguinte, é mais que provável que a recusa em responder às perguntas que podem por ele ser, com razão, consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em casos semelhantes, isto é, para que perguntar coisas que já sabeis?
A isto acrescentarei que a perturbação e os sofrimentos de que está tomado devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem exatamente ao fato de se querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias da sua vida, faltando-se assim as considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certos de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos faria as interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Há pessoas a quem coisa alguma pode convencer. Essas poderiam ver vosso parente com os vossos olhos e continuariam a supor-se vítima de uma alucinação. Duas palavras ainda quanto ao pedido que me fizeste no sentido de promover essa evocação no mesmo dia do recebimento de vossa carta. As evocações não se fazem assim de momento. Os espíritos têm sempre correspondem ao nosso apelo. É preciso que queiram, e não só isso, mas que também possam fazê-lo. É preciso ainda que encontre um médium que lhes convenha, com as aptidões especiais necessárias, e que esse médium esteja disponível em dado momento. É preciso, enfim, que o meio lhe seja simpático, etc. Pela concorrência dessas circunstâncias, nem sempre se pode responder importa muito conhecê-las quando se quer cuidar dessas coisas com seriedade e segurança. Esse exemplo de espírito ateu são 2 depoimentos em forma de psicografia do sogro e do tio do parente que pediu essas evocações. As mensagens foram entregues para a família e que alguns ficaram incrédulos, não acreditaram. Apesar das várias evidências, semelhanças das letras e até de palavras que eles costumavam pronunciar, que pediram outra evocação com perguntas inadequadas e até com data e hora marcada para o espírito responder. E aqui na explicação é de que o espírito é de que não vale a pena evocar o espírito com essas curiosidades, que vai ainda agravar ainda mais o estado de perturbação que o espírito está passando pelo fato de ter abreviado a vida. E o telefone, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá.
E para quem não querem acreditar, nada vai convencer a pessoa. Nem a letra, nem o jeito de se comunicar. E se o espírito aparece diante deles, né, o espírito do parente aparece diante deles, eles vão achar que estão tendo uma alucinação. E os espíritos também não podem ser evocados simplesmente para satisfazer curiosidade de quem quer que seja, né? É como na Bíblia a história do Tomé, que não acreditava que Jesus estava entre eles e que Jesus falou para que ele tocasse na sua ferida, né? Como hoje em dia todo mundo fala, né? Eu sou como Tomé, né? Tenho que ver para crer. Então, para quem não acredita, não adianta ficar constrangendo o espírito. Terminamos aqui a nossa leitura, comunicando que estarei em breve recesso, né? Vamos parar, né? Sexta-feira, segunda-feira, acho que ainda vai ter mais uma leitura. E depois nós voltaremos a partir do dia 8 de janeiro de 2025. Desde já, desejo a todos um Feliz Natal, iluminado, né, na presença de Deus, celebrando o nascimento do menino Jesus com muita paz, saúde, alegrias e amor com todos os seus familiares. Foi muito importante para mim, nesse ano de 2024, a companhia de vocês nesses aprendizados. Gratidão. Feliz, abençoado ano novo a todos vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos nossos devedores e ofensores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus.